Antes de começar, respira fundo, porque o que você vai ouvir agora não é só uma história. É uma reviravolta digna de novela, com traição, vingança, segredos enterrados e um final que ninguém, eu disse ninguém, poderia prever. Então já deixa o seu like agora, porque essa história vai explodir sua cabeça. O café esfriava lentamente na xícara, enquanto Daniel Fonseca encarava a paisagem cinzenta de São Paulo através das enormes janelas do escritório envidraçado, no topo do edifício onde funcionava a sede da DFX Solutions. Seus olhos percorriam a cidade que antes o esmagava e agora parecia minúscula, como uma maquete sob seus pés. Ajustou a gravata Hermès no colarinho da camisa impecável e sorriu para o próprio reflexo no vidro, um sorriso ensaiado, calculado, que não alcançava os olhos. Os convites chegaram, Dr. Fonseca, anunciou Letícia, sua assistente, colocando uma caixa preta sobre a mesa de madeira escura. Daniel abriu com calma, os dedos firmes deslizando pelo papel artesanal, e examinou os detalhes dourados que anunciavam sua união com Isadora Vieira, uma renomada arquiteta que estampava capas de revistas de design. Tudo como ele sempre quis. Perfeição em cada milímetro. Separou um convite em especial, o único que planejava pessoalmente desde o início. Letícia, quero que este seja entregue à doutora Laura Almeida na Clínica São Vítor, em Moema. Pessoalmente. A doutora Laura, a psicóloga infantil, indagou Letícia, franzindo levemente a testa. Exatamente. Uma velha conhecida, respondeu ele, o sorriso agora carregando uma frieza quase cruel. Quando a assistente se retirou, Daniel girou em sua cadeira de couro italiano, perdido nas lembranças do dia em que Laura decidiu deixá-lo. Naquele tempo, ele era apenas um analista de dados júnior numa empresa emergente de software, passando madrugadas em claro perseguindo algoritmos e promessas vazias de sucesso. Ela, estudante de psicologia, não aguentava mais a instabilidade, a ausência, os atrasos e as promessas que se arrastavam. Ou sou eu ou seus códigos, ela dissera com os olhos cheios de lágrimas. Ele escolheu os códigos. Agora, aos 33 anos, Daniel era fundador de uma startup bilionária de automação e inteligência artificial, prestes a abrir capital na bolsa. Isadora era uma estrela da arquitetura e do lifestyle sustentável, e seu nome circulava entre os mais influentes do setor de inovação. Seu telefone vibrou, mais uma notificação sobre a valorização das ações da empresa. Ele deslizou o dedo pela tela, mas parou ao se deparar com uma antiga imagem arquivada. Laura sorrindo num piquenique no Parque Vila Lobos, o cabelo castanho claro esvoaçando ao vento. Num impulso, deletou a foto. Doutor Fonseca? A voz de Letícia o trouxe de volta. A senhora Beatriz está aqui para a reunião. Beatriz Andrade entrou como se fosse dona da sala. Aos 48 anos, era a sócia sênior que apostara nele quando ninguém mais o fez. De terno sob medida, olhos afiados e mente mais ainda. Recebi o convite, comentou sentando-se sem cerimônia. Inclusive o que você mandou para aquela lá. Você sempre sabe de tudo, não é? É meu trabalho, respondeu Beatriz, um sorriso maquiavélico nos lábios. Tem certeza que quer mexer nisso agora? Pode abrir feridas que já estavam cicatrizadas. Quero que ela veja tudo o que perdeu, o que construí, o que ela podia ter comigo. Aposto que ainda atende criancinhas ansiosas num consultório qualquer. Beatriz o observou com cuidado. Dizem que vingança é um prato que se come frio. Mas cuidado, Daniel. Às vezes o passado vem com surpresas que a gente preferia não ter que encarar. Ele apenas assentiu. Em 2 semanas, se casaria com Isadora na vinícola mais exclusiva de Campos do Jordão. E Laura estaria lá. Veria tudo. Sua escolha havia sido a certa. Era isso que ele queria provar. O que Daniel não sabia é que aquela vingança meticulosamente orquestrada estava prestes a se tornar o maior choque de sua vida. Naquela tarde chuvosa de quinta-feira, o consultório da doutora Laura Almeida estava silencioso. Ela organizava prontuários com movimentos lentos, tentando se manter desperta após uma sequência exaustiva de atendimentos. Doutora, esse envelope chegou por motoboy. Pediram para entregar em mãos, disse Paula, sua secretária,
estendendo um envelope preto com detalhes em dourado. Laura quase o confundiu com mais um convite de algum seminário ou panfleto de laboratório, até reconhecer o logotipo da DFX. Seu coração acelerou. Abriu com dedos trêmulos, tentando manter o rosto impassível. Daniel Fonseca e Isadora Vieira convidam para a celebração do seu enlace matrimonial, dizia o cartão luxuoso. O telefone tocou. Era Bianca, sua melhor amiga, desde os tempos da universidade. Os meninos dormiram? Perguntou Laura ao atender. Hoje foi dia de aula de música, estão exaustos. Você viu a capa da Vision Business deste mês? Disparou Bianca. Adivinha quem está estampado nela? Não preciso adivinhar, respondeu Laura, olhando para o convite em suas mãos. Acabei de receber um convite para o casamento dele. Do outro lado da linha, o silêncio foi imediato. Ele não sabe? Perguntou Bianca num sussurro aflito. Laura fechou os olhos, visualizando os 3 rostinhos que a esperavam em casa. Os irmãos gêmeos, Pedro, Caio e Tiago, tinham 5 anos e eram a cópia exata do pai que jamais conheceram. Não, ele não sabe, e agora me convida para assistir ao casamento dele como se fosse uma espectadora qualquer. Filho da... Bianca parou, percebendo o tom de voz. Desculpa, as crianças estão por perto? Claro que não. Mas você conhece meus filhos. Provavelmente estão aprontando algo com a babá. Como se fosse uma profecia, ouviu-se um estrondo no andar de cima, seguido por risadas altas e a voz de Sônia, a babá, tentando conter o caos. Mãe! 3 vozes em coro gritaram, interrompendo qualquer outra conversa. O Tiago jogou água no sofá. Mentira, foi o Pedro. Nada disso, foi o Caio. Laura soltou um suspiro e não conteve o riso. Preciso desligar. Operação Resgate em andamento. Espera, vai ao casamento? Laura olhou para o convite de novo. A imagem de Daniel com Isadora, abraçados, envoltos em flores douradas, sorrindo como se tudo fosse perfeito. Ainda não sei, respondeu. Mas em seu tom já havia uma certeza que nem ela mesma ousava admitir. Naquela noite, após colocar os filhos para dormir, Laura subiu as escadas do sobrado que havia comprado com tanto esforço em Moema. A casa era modesta, mas acolhedora, construída tijolo por tijolo com o dinheiro de plantões, atendimentos particulares e fins de semana sacrificados. No quarto dos meninos, os 3 estavam deitados, ainda inquietos, conversando em sussurros sobre o grande mistério da noite. Quem era o homem do convite? Laura entrou, sentou-se na poltrona entre as camas e segurou o convite nas mãos. Mãe, conta a história hoje, pediu Tiago, sempre o mais emotivo. Aquela do cavaleiro que perdeu o castelo, sugeriu Caio animado. Não, a da princesa corajosa, protestou Pedro. Ela sorriu e olhou para os 3. E se hoje eu contasse uma história diferente, uma que ainda não terminou? Eles assentiram curiosos, ajeitando os travesseiros. Era uma vez uma jovem psicóloga que conheceu um rapaz meio atrapalhado, mas cheio de sonhos. Eles se conheceram na universidade, num dia em que ela esbarrou nele no corredor. O café voou e molhou os 2. Em vez de brigar, eles riram. Enquanto os filhos ouviam com atenção, os pensamentos de Laura vagavam por aquele passado. Ela se lembrou claramente do dia em que esbarrou em Daniel, com o notebook equilibrado numa das mãos e um copo de café na outra. Desculpa, ele dissera tentando limpar a blusa dela com guardanapos. Eu estava ajustando um algoritmo. Nem vi você. Ela respondeu rindo. E eu estava atrasada para minha aula de neurociência. Acho que estamos quites. E foi assim que tudo começou. Reuniões na biblioteca onde ele programava e ela revisava teorias psicológicas. Madrugadas regadas a pizza, onde ele a mantinha acordada com café e ela o alimentava porque ele esquecia de comer. Dividiam um apartamento pequeno na Vila Mariana, com baratas, vizinhos barulhentos e contas atrasadas, mas com muitos sonhos. O primeiro ruído apareceu quando Laura começou o estágio em um hospital psiquiátrico infantil e Daniel passou a trabalhar obsessivamente em seu projeto de automação preditiva. Consegui uma reunião com um investidor, anunciou um dia, sem sequer levantar os olhos do computador. É sério, Laura. Ele pode transformar minha ideia em realidade.
Isso é ótimo, amor, ela respondeu, exausta após 36 horas de plantão. Podemos comemorar amanhã? Mas Daniel insistia. Não, você não está entendendo. É o Marcelo Lemos, o cara dos unicórnios. E você não está entendendo que eu mal consigo manter os olhos abertos. Aquela foi uma das primeiras de muitas discussões. O apartamento virou uma trincheira silenciosa. Ela tentava manter a sanidade atendendo crianças em sofrimento psicológico e ele falava de algoritmos que iriam revolucionar o mercado financeiro. Até que, sem avisar, Daniel usou toda a poupança que eles haviam juntado para o casamento no desenvolvimento do software. Era a nossa chance, ele disse, com olhos febris. Nossa chance? Ela gritou, as lágrimas rolando. Você acabou de jogar fora tudo o que tínhamos, até mesmo o que ainda nem aconteceu. Isso vai nos dar tudo o que sonhamos, uma casa, liberdade, tempo. Eu não quero mais viver de promessas, ela respondeu. E então, fez as malas. 3 dias depois, mandou um primo buscar suas coisas. O que Daniel jamais soube foi que, naquela mesma semana, Laura havia descoberto que estava grávida. E 3 semanas depois, o ultrassom mostrou algo que a deixou em choque. Eram 3 coraçõezinhos batendo ao mesmo tempo. Enquanto isso, na cobertura de Daniel no bairro Itaim, ele terminava de beber um uísque 12 anos. Tinha acabado de deletar a última foto que restava de Laura. Amanda, a assistente, entrou sem bater. A noiva está na linha. Ele endireitou a gravata, engolindo o restante do líquido. Isadora, meu amor, disse, assumindo um tom doce. No outro lado da cidade, Laura, sentada no sofá da sala, ouvia o som das risadas dos meninos no andar de cima. O riso infantil era um lembrete de que, mesmo com todos os desafios, ela tinha feito a escolha certa. Ao protegê-los de tudo o que viria depois daquela noite de despedida, garantiu que crescessem cercados de amor e estabilidade. No sábado seguinte, uma semana antes do casamento, Laura levou os meninos à tradicional loja infantil no shopping Ibirapuera. Ela sabia que, se ia encarar o passado, o faria com classe e queria que seus filhos estivessem impecáveis. Esse laço tá me sufocando, reclamou Caio enquanto ela ajustava sua gravata. Pedro não desabotou a camisa. Tiago, sai debaixo do provador agora. A vendedora observava tudo com um misto de confusão e ternura. Como a senhora consegue distinguir os 3? Perguntou. Laura sorriu. É simples. O Pedro tem uma cicatriz na sobrancelha direita. O Caio aperta o lábio inferior quando está nervoso. E o Tiago... Bem, ele é o único que consegue ficar quieto por mais de 5 minutos. Do outro lado da cidade, no bairro dos Jardins, Daniel supervisionava os últimos detalhes do casamento. A decoração da vinícola está confirmada, informou Amanda. Orquídeas brancas tailandesas, cristais tchecos e 350 confirmações na lista de convidados. Ela hesitou. Inclusive, Laura confirmou presença e virá com 3 acompanhantes. Daniel franziu o senho. 3? Sim, senhor. Ela mais 3. Ele deu de ombros. Deve ser a mãe dela, ou aquelas amigas que adoram um drama. Amanda não disse nada. Já conhecia aquela arrogância mascarada de autoconfiança. Na sala ao lado, Beatriz examinava registros antigos da empresa em seu notebook. E-mails arquivados, mensagens redirecionadas, tentativas de visitas, tudo cuidadosamente enterrado há 6 anos. Não agora, murmurou para si mesma. Não quando estamos prestes a fechar com investidores do Vale do Silício. De volta ao shopping, Laura finalizava a compra dos ternos. O cartão de crédito sofria, mas ela não se arrependia. Mãe, por que a gente tem que ir nesse casamento? Perguntou Pedro. Ela se agachou, olhando nos olhos dos filhos. Lembram da história do psicólogo e da programadora? 3 cabecinhas loiras assentiram. Às vezes a gente precisa enfrentar o passado para abrir espaço para o futuro. Tipo quando a gente quebrou o vaso e contou para você? Sugeriu Tiago. Exatamente, meu amor, respondeu ela sorrindo. No caminho de volta, os meninos adormeceram no banco de trás do carro. E Laura pensava em como Daniel reagiria. Sempre tão passional. Teria mudado? Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Bianca.
Comprei o vinho. Passo aí hoje para finalizarmos o plano de guerra. Laura riu sozinha. Com ou sem plano, uma coisa era certa. Em uma semana, Daniel Fonseca não seria mais o único a dar as cartas. Naquela noite, na cobertura de Isadora Vieira, o clima era tudo menos tranquilo. Faltavam poucos dias para o casamento mais comentado do ano, mas ela não conseguia relaxar. Os ensaios da cerimônia estavam em dia, o vestido de alta costura pronto, a lista de convidados aprovada. Tudo seguia conforme o planejado. Tudo, exceto o comportamento de Daniel nas últimas semanas. Ele andava diferente, distraído, irritado por pequenos detalhes e, principalmente, evasivo. Querida, amanhã você será a senhora Fonseca. É o que sempre sonhamos, dizia sua mãe, enquanto a maquiadora fazia os últimos testes do penteado. Isadora sorriu sem mostrar os dentes. Aquilo era o que a mãe sempre sonhou, não ela. Desde adolescente, foi criada para ser a mulher perfeita ao lado de um homem poderoso. Estudou nas melhores escolas, fez cursos de etiqueta, modelou para grifes sustentáveis. E quando conheceu Daniel, o empreendedor do momento, o roteiro pareceu se completar. Só que, ultimamente, havia um brilho estranho nos olhos dele. Um brilho que aparecia toda vez que mencionavam uma amiga antiga da universidade. Na casa de Laura, o jantar estava quase pronto. Enquanto os meninos faziam a lição de casa com a ajuda da babá, ela mexia distraidamente a panela. «Mãe, como é o moço do casamento?» perguntou Caio, os olhos brilhando de curiosidade. «O que vai casar com a moça da revista? A tia Bianca disse que ele é rico como o tio Patinhas.» Laura quase deixou a colher cair no chão. «Filho, não é bem assim», começou, mas antes que pudesse continuar, Tiago já completava. «Ela também disse que ele é bonito igual a um príncipe.» Laura lançou um olhar de censura para a babá, que deu de ombros. «Foi a dona Bianca que falou, doutora.» O interfone tocou, salvando Laura da conversa. Era Bianca, com 2 garrafas de vinho e uma expressão de quem não estava para a brincadeira. «Já jantaram?» perguntou entrando. «Estão terminando a lição. Rosa vai dar banho neles.» Quando ficaram sozinhas na varanda, Bianca serviu o vinho e foi direto ao ponto. Última chance de desistir. Laura tomou um gole demorado. «Não posso. Eles merecem saber a verdade.» No escritório da DFX Solutions, Daniel trabalhava madrugada adentro. Na tela do computador, planilhas, gráficos, projeções de crescimento. Mas o que o incomodava era uma janela minimizada com uma foto antiga de Laura que ele jurava ter apagado. Ela sorria, com os cabelos bagunçados e a camiseta da universidade. Beatriz entrou de repente. «Ainda acordado?» perguntou, notando a tensão no rosto dele. «Só finalizando os últimos detalhes.» «Tem certeza que quer seguir com isso?» «Convidar Laura.» «Já conversamos sobre isso. Quero que ela veja tudo que eu construí.» «Por justiça?» «Não», disse ele, hesitando. Por equilíbrio.» A voz vacilou, mas ele tentou recuperar o tom firme. Beatriz suspirou e voltou à sua sala. Ligou para um número que sabia de cor. «É o Marcos. Precisamos conversar sobre os arquivos de 6 anos atrás.» Em outro ponto da cidade, Isadora recebia uma mensagem anônima. Era uma foto tirada no dia anterior. Laura entrando em uma loja infantil, acompanhada por 3 meninos loiros de ternos idênticos. A legenda dizia: «Agora você sabe o verdadeiro motivo do convite.» Isadora sentiu o sangue gelar. Enquanto isso, na casa de Laura, os meninos finalmente dormiam. Ela entrou no quarto em silêncio, observando cada rostinho. Pareciam em paz, alheios ao furacão que se aproximava. «Amanhã», sussurrou com os olhos marejados, «amanhã vocês vão conhecer o pai.» A manhã do casamento amanheceu clara, com um céu azul de inverno e brisa leve. Na vinícola Encanto do Vale, em Campos do Jordão, os preparativos seguiam a todo vapor. Os primeiros convidados chegavam em carros de luxo, enquanto arranjos florais eram posicionados com precisão cirúrgica. «Os primeiros convidados estão chegando», informou Amanda, ajustando a gravata de Daniel pela 10ª vez. «A noiva está se arrumando na ala leste.» Daniel assentiu, mas seu olhar vagava em direção ao portão principal. Estava inquieto,
conferindo o celular a cada 5 minutos. O sistema de segurança confirmou. Laura havia passado pela portaria havia 10 minutos. No estacionamento reservado, Laura descia do carro com a ajuda de Bianca. Os 3 meninos, em seus ternos idênticos, desciam empolgados. Comportamento de príncipes hoje, hein? Avisou Laura, ajoelhando-se diante deles. Sim, mamãe, responderam em coro. Seus olhos brilhavam de curiosidade. Enquanto caminhavam para o salão principal, os olhares se voltavam para eles. Era impossível não notar. 3 meninos loiros, olhos verdes vivos, idênticos entre si, e idênticos ao noivo. Você está vendo o que eu estou vendo? Sussurrou uma socialite. São filhos dele, respondeu outra, assustada. Não pode ser. Ele nunca falou nada sobre ter filhos. Na entrada, Beatriz aguardava os convidados, mas perdeu o fôlego ao ver Laura. Usava um vestido azul escuro elegante, os cabelos presos com simplicidade, e os 3 meninos ao seu redor pareciam estátuas vivas de Daniel em miniatura. Laura Almeida, disse Beatriz, com um sorriso falso. Faz tempo. 6 anos, para ser exata, respondeu Laura friamente. Beatriz olhou para as crianças, tentando disfarçar a inquietação. Interessante companhia. Lucas, sempre o mais falante, se adiantou. A senhora conhece a nossa mãe? O sorriso de Beatriz vacilou. Conheci, sim, há bastante tempo. No interior da vinícola, o burburinho crescia. Influenciadores, empresários e figuras públicas comentavam discretamente. A semelhança entre os meninos e o noivo era inegável. No camarim da noiva, Isadora recebeu uma nova mensagem. Era outra foto de Laura e os meninos no salão. A legenda agora era direta. Ele sabia. Você não. Pálida, Isadora largou o celular. No mezanino, Daniel observava os convidados chegando quando viu Laura. Seu coração falhou uma batida. Ainda linda, ainda serena. Mas o que realmente o deixou sem ar foram os 3 meninos ao seu lado. Impossível, murmurou, agarrando-se ao parapeito. Seus olhos encontraram os de Laura. Por um segundo, o salão desapareceu. Só havia os 2. E ali, Daniel soube que havia cometido o maior erro da vida. O silêncio no salão principal foi absoluto por um instante que pareceu durar uma eternidade. A marcha nupcial, ensaiada tantas vezes, soou estranhamente fria, como um prelúdio de algo inacabado. Daniel permaneceu no altar, o rosto impassível, mas os olhos traindo o caos interior. Cada passo de Isadora pelo corredor era acompanhado por suspiros contidos e olhares curiosos, mas ninguém se atrevia a quebrar o clima tenso. Lá embaixo, Laura manteve-se ereta. Os meninos ao redor segurando-se em seu vestido azul marinho, como se fossem 3 miniaturas dele prestes a dar o veredicto final. Quando Isadora finalmente chegou diante do altar, olhou para Daniel e, num gesto ensaiado, tentou erguer o véu. Foi então que uma voz firme cortou a cerimônia. Não haverá casamento. A voz era de Isadora, mas soou como um trovão. O murmúrio geral explodiu em choque e curiosidade. Daniel pisou em falso, a gravata apertando-lhe o pescoço como se fosse um nó de culpa. Ele deu um passo em direção a ela, mas Isadora ergueu a mão, firmando o olhar. Eu descobri tudo. Os e-mails, as mensagens, as tentativas de contato que você bloqueou de propósito. Um sussurro percorreu o salão. Mensagens, tentativas de contato? Os convidados trocavam olhares confusos. Lá no fundo, Beatriz ficou pálida, o celular escorregando de seus dedos. O estalo foi inevitável. Você me usou, Daniel Fonseca. Tudo isso era vingança contra uma pessoa que só tentou construir uma família. Os olhos dele encontraram os de Laura, que permaneceu calma, porém com um brilho de determinação. Os meninos apertaram a saia da mãe, confusos com a reação dos adultos. Isadora continuou, a voz embargando de emoção. Eu me tornei noiva de alguém que planejava humilhar a própria mãe de seus filhos. Alguns convidados começaram a cochichar que haviam previsto o escândalo do ano. Daniel fechou o punho, mas a força do momento pulsava mais forte. Ele abriu a boca para falar, mas o choro de Pedro, sempre o mais sensível, ecoou alto.
As crianças não entendiam tudo, mas intuíam o drama. Daniel deu um passo hesitante em direção a Laura, que instintivamente ergueu a mão e segurou o filho mais novo. O choro de Miguel se uniu ao de Caio. E naquele instante, o turbilhão de vingança se transformou em algo completamente inesperado. Um vislumbre do amor que ele jamais soubera sentir. Beatriz, no chão de nervosismo, sussurrou no telefone. Marcos, precisamos que você destrua isso agora. Lá fora, soldados do staff começaram a recolher convites e celulares, com instruções para apagar registros. Mas já era tarde demais. Fotos e vídeos circulavam ao vivo nas redes sociais de convidados que não queriam perder o momento histórico. No mezanino, influenciadores transmitiam em stories. Casamento milionário acaba em escândalo. Ele descobriu trigêmeos no altar. Vem ver o maior babado de Campos do Jordão. Daniel sentiu a pressão de todos os olhares. Sentiu que a vida que ele julgava perfeita se despedaçava em 1000 fragmentos dourados. Isadora virou-se e caminhou de volta pelo corredor, ainda arrastando passos de noiva. Ao alcançar a porta lateral, ergueu o véu pela última vez, mostrando o rosto decidido. Acabou. E desapareceu nos bastidores, deixando para trás um Daniel congelado, um altar vazio e 3 meninos que começavam a entender, pelo menos em parte, a complexidade do momento. Os padrinhos também se dispersaram, alguns rindo nervosamente, outros em choque. A música caiu no silêncio novamente, e Daniel finalmente soltou o ar preso no peito, sentindo-o escapar como um sopro de realidade. No auditório da vinícola, o eco do caos ainda reverberava. Laura conduziu os meninos até um canto mais reservado, longe das lentes e dos sussurros. "Vocês estão bem?" perguntou baixinho. Pedro assentiu, ainda enxugando as lágrimas. "Mãe, por que a tia saiu?" perguntou Caio. "Porque ela precisava dizer a verdade", respondeu Laura, a voz suave, mas firme. "E agora nós vamos embora. Prometo que a nossa história ainda vai ter muitos finais felizes." Os 3 se abraçaram em silêncio, olhando para o altar abandonado, como se quisessem gravar no coração cada detalhe daquela cena que transformaria suas vidas. Do lado de fora, no estacionamento, um Jeep Renegade esperava. Laura colocou os meninos nos bancos traseiros, ajeitou os cintos e fechou a porta. Antes de entrar, olhou uma última vez para o salão iluminado, onde flashes ainda captavam o resto do batalhão de fotógrafos, tentando registrar o momento final. Pegou o convite preto, amarrotou-o e jogou-o no banco do passageiro. "Vamos para casa, meus amores?" perguntou. "Casa!" responderam em uníssono, aliviados por retomar a rotina que conheciam. Enquanto isso, na cobertura de Daniel, a notícia bombava nas manchetes online. CEO bilionário humilha noiva e descobre filhos no altar. Escândalo em Campos do Jordão, trigêmeos de 5 anos interrompem casamento. Daniel sentou-se no sofá de couro, a gravata afrouxada, o paletó jogado de lado. Amanda entrou, trazendo uma xícara de café. Seus advogados estão aguardando instruções. Ele olhou para ela, mas não respondeu de imediato. Em vez disso, segurou o celular e rolou as notícias, vendo o rosto de Laura com as crianças como protagonistas involuntários de sua vingança malfadada. Amanda pousou a mão no ombro dele. "Precisa decidir o próximo passo." Ele suspirou, colocando o celular no colo. "A partir de agora, meu único passo é reconquistar o que mais importa: meus filhos." No escritório da DFX Solutions, Beatriz digitava freneticamente e apanhava fumacinha de nervos. Demais que arriscaram todo o IPO por uma vingança pessoal. Marcos Valente ligou. "Consegui recuperar os e-mails, mas preciso saber o que fazer com agentes da imprensa." Beatriz respirou fundo. "Hora de perder isso tudo", murmurou. "Hora de jogar a toalha." Em Moema, a família acelerava pela Avenida Santo Amaro. No banco de trás, Pedro cochilou, os dedinhos agarrados à blusa da mãe. Caio bocejou e Tiago abriu e fechou os olhos, sonolento. Laura olhou pelo retrovisor e sorriu, sentindo o coração mais leve do que há muito tempo. Apesar de todo o caos, o amor, aquele que ela sempre acreditou, havia triunfado. E a verdadeira vitória, agora, era a reconstrução lenta, mas genuína,
de um futuro que por muito tempo parecia inalcançável. Na manhã seguinte ao desastre, a cidade acordou com a notícia estampada em todos os portais. Casamento bilionário termina em escândalo. CEO descobre filhos secretos durante a cerimônia. Na cobertura do Itaim, Daniel assistia ao caos se espalhar pelas redes. As notificações pipocavam sem trégua. Mensagens de jornalistas, ligações de investidores, notificações do conselho administrativo e até pedidos de entrevista de apresentadores de TV. Mas ele ignorava tudo. Estava sentado diante da grande janela de vidro, olhando para o horizonte, como se lá encontrasse as respostas que precisava. Amanda entrou com uma xícara de café forte. 3 escritórios de advocacia especializados em direito de família estão na linha. Todos querem saber como o senhor deseja proceder. Daniel nem piscou. Ainda não sei, Amanda. Ainda estou tentando entender como deixei isso acontecer. Em Moema, Laura tentava manter a rotina como se a vida não tivesse virado do avesso. Era segunda-feira, dia de escola, e os meninos se preparavam para sair. Pedro, curioso como sempre, espiava pela janela do carro. Mãe, por que tem gente com câmera na porta da escola? Laura suspirou. São pessoas curiosas, filho. Lembra o que a mamãe ensinou? A gente finge que eles não existem. Na sala da diretora, minutos depois, Laura tentava explicar a situação. Precisamos reforçar a segurança. Eles têm apenas 5 anos e não compreendem o que está acontecendo. A diretora assentiu, preocupada. O Sr. Fonseca já entrou em contato. Ele ofereceu apoio logístico e segurança privada. Laura respirou fundo. Aquilo era típico de Daniel. Resolver problemas com estrutura, não com sentimentos. Do outro lado da cidade, na sede da DFX, Beatriz revisava os documentos que os advogados haviam trazido às pressas. Ela sabia que a situação estava ruindo. Tentou conter os danos, mas era tarde demais. Marcos Valente, o investidor anjo que apostara na empresa 6 anos atrás, ligou. Recuperei todos os e-mails, inclusive os que você interceptou. Tem mais, Beatriz. Descobri registros de visitas dela à sede da empresa. Ela fechou os olhos por um momento. E os registros de segurança? Perguntou, já temendo a resposta. Mostram que você deu ordens diretas para barrar a entrada dela, 3 vezes, e disse ao porteiro que Daniel estava em viagem. Beatriz sentiu o chão se abrir. Tudo o que havia enterrado estava voltando como um furacão. Na cafeteria preferida de Laura, no Jardim Europa, ela encontrou Bianca para um café rápido antes de buscar os meninos. Estava visivelmente cansada, mas determinada. Ele vai pedir a guarda, disse mexendo distraidamente o açúcar. Você sabe como ele é, não faz nada pela metade. Bianca, que era advogada especializada em direito de família, olhou os documentos sobre a mesa. Mas temos tudo. As tentativas de contato, os e-mails interceptados, as provas de que ele foi manipulado por outra pessoa. Você agiu para proteger seus filhos. Laura olhou pela janela, pensativa. Mas será que ele vai entender isso? Enquanto isso, na cobertura de Daniel, ele revia as imagens de segurança e os arquivos antigos. Amanda entrou sem bater. Encontramos algo nos backups. Na tela do computador, dezenas de e-mails começaram a surgir, todos datados de 6 anos atrás, todos com remetente, Laura Almeida. Daniel, preciso falar com você. É urgente. Por favor, me ligue. Descobri algo que muda tudo. Cada mensagem marcada como spam. Todas redirecionadas para uma pasta que apenas 2 pessoas tinham acesso. Ele e Beatriz. A raiva veio como um golpe no estômago. Ela sabia, sussurrou. Ela escondeu tudo de mim. Levantou-se num salto, derrubando a cadeira. Na tela, o ultrassom dos trigêmeos. No canto do envelope escrito à mão, Nossos milagres. Se um dia isso chegar até você. No consultório de Eduardo, neurologista pediátrico e novo amigo de Laura, ela entrou de surpresa. Desculpe, só precisava de um amigo. Eduardo afastou os papéis e indicou a cadeira. Desde que começara a atender Pedro por causa das enxaquecas, ele e Laura criaram uma amizade sólida. Como eles estão? Perguntou. Confusos, mas fortes, sempre foram. Eduardo a observou com um olhar que misturava profissionalismo e afeto. Você não está mais sozinha, Laura. E nem eles.
Ela assentiu em silêncio. No parque do colégio, durante o recreio, Miguel se aproximou dos irmãos. Vi o moço do casamento na TV. A professora ficou olhando estranho para a gente. Gabriel abraçou o caderno contra o peito, onde havia desenhado o tio Rick várias vezes. Será que ele é nosso pai? Claro que é, respondeu Lucas, sempre direto. Por isso, todo mundo tá tirando foto. Na casa de Bianca, Laura chorava pela primeira vez desde o escândalo. Ele vai tentar me afastar dos meninos. Sei como ele pensa. Bianca a abraçou. Ele vai ter que provar que você agiu de má fé. E pelos e-mails que recuperamos, você tentou contar. Muitas vezes. O celular de Laura vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Precisamos conversar. Pelos meninos. D. No escritório, Daniel encarava o porta-retratos com uma das fotos da época da universidade. Ele se via ali mais jovem, mais leve, com a vida inteira pela frente. O mesmo homem que havia perdido 6 anos por causa de um erro, e agora tinha que escolher o que fazer com o tempo que restava. A cafeteria no Jardim Europa estava quase vazia no fim da tarde. Laura chegou primeiro, como de costume, e escolheu uma mesa discreta nos fundos. Pediu um chá de camomila, mas nem o aroma suave conseguiu acalmar seu coração disparado. Estava nervosa. Não era fácil encarar o homem que a magoou, ainda mais agora, sabendo o quanto o passado havia sido manipulado. 15 minutos depois, Daniel entrou. Usava jeans escuros e uma camisa simples, sem terno, sem gravata, sem pose. Não era o CEO bilionário das revistas. Era um homem diferente, com as olheiras profundas de quem não dorme há dias e os olhos carregando um misto de culpa e ansiedade. Eles se sentaram em silêncio por alguns segundos. Ele foi o primeiro a falar. Eles estão bem? A pergunta veio baixa, sincera, e Laura assentiu. Estão. Dormiram cedo ontem. Foi muita informação. Ela tirou o celular da bolsa e mostrou algumas fotos recentes. Pedro no teclado eletrônico. Caio com uma bola de futebol na mão. Tiago com os desenhos. Daniel tocou a tela como se estivesse tentando alcançá-los. Por que eles têm esses nomes? Sua voz tremia. Laura respirou fundo. Pedro era o nome do seu avô, você me contou. Caio é o nome do meu pai. E Tiago, bem, era o nome que tínhamos escolhido para o nosso primeiro filho. Daniel fechou os olhos por um instante. Ele se lembrava das conversas no colchão improvisado no apartamento da Vila Mariana, dos sonhos traçados em voz baixa entre uma crise financeira e outra. Eu tentei te contar, disse Laura. Foram tantas mensagens, eu fui até sua empresa 3 vezes. Eu sei. Ele interrompeu a voz baixa. Li tudo. Os e-mails, os registros, até o ultrassom. Ele puxou da mochila um envelope amarelado. Dentro estavam os documentos esquecidos por anos. Fotos de visitas, cópias das mensagens, o ultrassom com 3 batimentos cardíacos em destaque. Quando eu descobri que eram 3, começou Laura. Você ficou apavorada, completou ele. Eu teria ficado também. Ela assentiu. Eu estava no 2º ano da residência, sem dinheiro, sem estrutura. Mudei para Recife por um tempo. Quando voltei, você já era capa de revista. Daniel passou as mãos pelo rosto. Eu planejei aquele convite para te humilhar, para te mostrar tudo que você perdeu. Mas, no fim, fui eu quem perdeu. Os olhos de Laura marejaram. Eles sabem que o pai era alguém com grandes sonhos. Eu nunca falei mal de você. Posso conhecer eles? Me aproximar? Ainda dá tempo? Ela o olhou com doçura e firmeza. Eles são crianças incríveis, curiosas, amorosas, mas vai ter que ser aos poucos, um dia de cada vez. Ele assentiu, aliviado. Eles têm aula de natação amanhã às 4. Pode ir, como um amigo antigo. Só para começar. Ao se levantarem, Daniel parou. Laura, obrigado. Por ter criado 3 crianças incríveis e, desculpa, por tudo. Ela sorriu triste. Eu também tenho minhas culpas, mas agora vamos fazer melhor. Por eles. Do outro lado da cidade, o prédio da Valente em Associados fervilhava. Marcos Valente, o investidor que apostou na DFX, encarava Beatriz do outro lado da mesa.
Todos os documentos foram recuperados e temos as provas de que você interceptou comunicações, impediu visitas, manipulou informações. Beatriz manteve a postura, mas o rosto estava pálido. Eu fiz o que era necessário. Se ela tivesse aparecido grávida naquela época, Daniel teria desistido de tudo. Isso não cabia a você decidir, cortou Marcos. E agora, tudo o que construiu pode desmoronar. Beatriz tentou se defender, mas sabia que não havia saída. Do outro lado da cidade, na casa de Daniel, ele revisava com sua equipe jurídica os documentos recém-descobertos. Ela não só interceptou tudo, explicou o advogado. Ela instruiu os porteiros a não deixar Laura entrar e ainda acessou o e-mail corporativo dele de forma ilegal. Daniel respirou fundo. E o investimento inicial também tem irregularidades? Sim, uso de informações privilegiadas, manipulação de contrato, abuso de poder. O celular de Daniel vibrou. Era uma mensagem de Laura. Os meninos perguntaram sobre o amigo da mamãe. Querem saber se ele volta amanhã. Ele sorriu pela primeira vez em dias. Estarei lá, respondeu. No outro lado, Laura mostrava a resposta aos filhos, que comemoraram com abraços e pulos no sofá. Pedro desenhava um homem alto segurando a mão de 3 crianças. É o tio Daniel, disse com orgulho. Laura e Bianca trocaram olhares. Vai dar certo, disse Bianca. Só vai ser diferente. Na sede da DFX, uma reunião extraordinária foi convocada. As ações haviam despencado 15% após o escândalo. Precisamos de um plano de contenção, dizia um dos conselheiros. Ou, começou outro, ou usamos isso como oportunidade de reconstrução. O público adora histórias de redenção. Beatriz, afastada do centro, escutava em silêncio. Sabia que seu tempo ali havia terminado. Seu celular vibrou com uma notificação judicial. Uma intimação. Ela suspirou, finalmente derrotada. Marcos ligou novamente. Recebi sua última tentativa de manipular a situação, mas dessa vez guardei provas. Todas. Em casa, Daniel ajustava o despertador para o dia seguinte. Pela primeira vez, seu compromisso mais importante não era com acionistas nem com fusões. Era com 3 pequenos meninos, num centro aquático de Moema, que esperavam ansiosamente por um amigo antigo, que aos poucos começava a se tornar muito mais do que isso. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo amanheceu nublado, mas o coração de Daniel parecia mais claro do que em muito tempo. Ele acordou cedo, deixou o celular no modo silencioso e preparou um café simples, nada de assessores, relatórios ou entrevistas. Naquela tarde, iria ao centro esportivo onde os meninos faziam natação. Laura combinara que ele se apresentaria como um amigo da faculdade. Um passo de cada vez. Ao chegar, estacionou o carro e avistou Laura ao longe, sentada no banco da arquibancada coberta, com um olhar atento e maternal. Os meninos já estavam na piscina, chapinhando, rindo, jogando água uns nos outros com a energia típica da idade. Ele se aproximou devagar. Laura o notou e acenou com um leve sorriso. Eles estão se divertindo, comentou. Sempre amaram água. Daniel sentou-se ao lado, nervoso. Eles já sabem que sou eu? Ainda não, respondeu Laura com delicadeza. Por enquanto, você é só o tio Dani. Na piscina, Caio apontou animado. Olha, é o amigo da mamãe. Pedro e Tiago acenaram, os olhinhos brilhando. Daniel acenou de volta, engolindo o nó que se formava na garganta. Posso falar com eles depois? Claro, mas com calma. Eles são espertos, mas ainda têm corações de criança. Após a aula, os 3 vieram correndo com as toalhas enroladas. Você viu meu mergulho? Perguntou Pedro. Eu fiz a maior onda, gabou-se Caio. Tiago, o mais reservado, apenas sorriu, os olhos fixos em Daniel. Você vai vir de novo? Perguntou baixinho. Daniel olhou para Laura, que assentiu. Sim, se vocês quiserem. Os meninos se entreolharam, então responderam em uníssono. Queremos. Nos dias seguintes, Daniel passou a fazer parte da rotina. Buscava os meninos na escola, almoçava com eles quando Laura conseguia ajustar os horários. Levava brinquedos, mas nunca em excesso. Laura havia deixado claro que a presença dele era mais importante que qualquer presente.
Um sábado de sol trouxe o primeiro passeio ao parque. Ele levou 3 bicicletas novinhas, devidamente acompanhadas de capacetes coloridos. "São nossas?" gritou Pedro. "Uau, igual de super-heróis!" exclamou Caio. "Mas quem vai ensinar a gente a andar?" Daniel se abaixou, olhando nos olhos deles. "A gente aprende junto." Durante horas, correu atrás das bicicletas, segurou selins, limpou joelhos ralados e comemorou cada metro pedalado sem ajuda. Laura, de longe, observava a cena com um misto de ternura e incredulidade. Nunca imaginou ver Daniel daquele jeito. Suado, com o tênis sujo de terra e o sorriso aberto de alguém que reencontra um pedaço perdido de si mesmo. Enquanto isso, no escritório da fundação criada por Daniel, batizada de Novo Futuro, reuniões aconteciam sobre projetos de apoio a mães e pais solos. "Quero que essa fundação seja mais do que caridade", explicou ele a um grupo de gestores. "Quero que seja uma ponte, um lugar onde histórias como a minha possam ter uma nova chance." Do outro lado da cidade, Laura conversava com Eduardo, o neurologista. Ele se tornara mais próximo da família nos últimos meses, principalmente após iniciar o acompanhamento de Tiago, que sofria de crises de enxaqueca. "Eles estão bem", contou ela, "mas estão começando a fazer perguntas." "Sobre o pai?" "Sim." Eduardo pegou um desenho que Tiago havia feito na última sessão. Era uma família. Uma mãe, 3 meninos e um homem alto segurando uma bicicleta. "Eles estão prontos. Só precisam que vocês estejam também." No sábado seguinte, Daniel levou os meninos para conhecer seu novo escritório na fundação. As paredes estavam sendo decoradas com fotos de famílias apoiadas, frases inspiradoras e, por sugestão dos próprios meninos, uma galeria de desenhos infantis. "Essa é minha sala", gritou Caio, apontando para um canto com uma escrivaninha de brinquedo. "Aqui é o meu lugar", respondeu Pedro, subindo numa cadeira giratória. Tiago correu para o mural e colou um dos seus desenhos. Era um retrato da família com o nome Família de Verdade. Daniel observou em silêncio, o peito apertado de emoção. "Preciso conversar com eles hoje", disse para Laura quando ficaram a sós. "Contar quem sou de verdade." Ela assentiu. "Eles já sabem, só estão esperando você dizer." Na hora do lanche, sentados no gramado, Daniel respirou fundo. "Meninos, posso contar uma coisa para vocês?" Eles pararam de comer e o olharam atentos. "Lembram que eu disse que era amigo da mamãe?" 3 cabecinhas assentiram. "Na verdade, eu sou mais que isso." Ele buscou forças nos olhos de Laura, que também estava ali, sentada com eles. "Eu sou o pai de vocês." O silêncio que se seguiu foi denso. Pedro, sempre mais emotivo, olhou para o irmão mais novo. "Eu sabia", murmurou Tiago. "Eu também", completou Caio. "Você tem os mesmos olhos que a gente." Daniel soltou um riso nervoso, enquanto os filhos o envolviam num abraço triplo. "Você vai morar com a gente agora?" perguntou Pedro. Daniel olhou para Laura. "Não, filho, mas vou estar aqui sempre, todos os dias que vocês quiserem." Os olhos de Laura marejaram. "E ele já começou bem. Hoje, por exemplo, ele vai ajudar no dever de casa." Mais tarde, ao voltarem para casa, Tiago desenhou mais um retrato da família. No canto inferior, escreveu sozinho: "Meu pai voltou." Na cozinha, enquanto ajudava Laura com os pratos, Daniel se permitiu algo novo: paz. Não a paz de um contrato fechado, nem de uma meta alcançada, mas a paz de quem finalmente entende o que realmente importa. O auditório da DFX Solutions estava lotado. Jornalistas, investidores e funcionários aguardavam ansiosos o pronunciamento de Daniel. Desde o escândalo no casamento, a imagem da empresa oscilava entre o drama e a redenção. Subindo ao palco com passos calmos, ele ajustou o microfone e encarou a plateia. "Há 3 meses, minha vida mudou completamente", começou. "Descobri que era pai de 3 meninos incríveis. Descobri também que passei anos guiado por orgulho, ressentimento e uma falsa sensação de controle." As câmeras captaram cada palavra, cada pausa. Na primeira fila, Laura observava em silêncio, ao lado de Eduardo e dos meninos. Pedro balançava as perninhas, Tiago segurava o caderno de desenhos
E Caio cochichava para o irmão. Ele tá nervoso igual quando a gente faz apresentação na escola. Hoje anuncio minha saída da presidência executiva da DFX. Permanecerei no conselho. Mas meu foco agora é outro. Um burburinho correu pela sala. Daniel continuou. Criei a Fundação Novo Futuro, voltada a apoiar mães e pais solo, oferecendo estrutura, cursos e suporte emocional. As palmas começaram tímidas no início e logo tomaram o auditório. Na plateia, Bianca sorriu. Havia sido ela quem ajudou juridicamente a montar o estatuto da fundação, garantindo que parte dos recursos do processo contra Beatriz fossem destinados ao projeto. Falando nela, Beatriz assistia de casa, afastada de tudo. Recebera a condenação formal e responderia judicialmente pelos danos causados. Seu império ruíra não por causa de Laura ou das crianças, mas por sua obsessão em manipular o destino dos outros. Após o evento, a comemoração foi íntima. Um jantar no restaurante italiano preferido dos meninos. Eduardo trouxe boas notícias. As enxaquecas de Tiago estavam cada vez mais espaçadas. Daniel contou que Caio já desenhava protótipos de jogos e que Pedro agora queria ser músico. Helena sorria ao ver seus filhos rindo ao redor da mesa. E quando Pedro soltou de forma inocente, "O tio Eduardo também não tem pai, né, mamãe?" Todos silenciaram. Laura ia responder, mas Eduardo a tranquilizou com um gesto. "É verdade. Por isso entendo como é importante ter pessoas que nos amam por perto, mesmo quando a família não é como nos filmes." Daniel estendeu a mão por cima da mesa e a colocou sobre a de Eduardo. "Obrigado por ter cuidado deles, quando eu não estava aqui." Eduardo assentiu sem palavras. E então Lucas, sempre atento, comentou: "Então agora a gente tem 2 pais?" Laura riu emocionada. "Vocês têm pessoas suficientes para amar vocês, e isso é o que importa." Nos dias que seguiram, Daniel cumpriu sua promessa. Acordava cedo, ajudava com as mochilas, buscava um de cada vez na escola para passeios individuais. Descobriu que Pedro gostava de conversar enquanto desenhava, que Caio era competitivo até na hora de guardar os brinquedos, e que Tiago tinha uma sensibilidade tão aguçada que reconhecia o humor do pai apenas pelo tom de voz. Aos poucos, o vínculo se solidificava. Eduardo continuava presente, respeitando o espaço de Daniel e nunca tentando substituí-lo. Havia entre os 2 homens uma aliança silenciosa, uma compreensão mútua de que o importante ali eram as crianças. E Laura? Bem, Laura sentia-se mais forte, cuidada e livre para reconstruir sua própria vida, desta vez sem pressa e sem medo. Em uma tarde de domingo, Daniel levou os meninos para conhecer o novo espaço da fundação. Agora, além de salas administrativas, havia brinquedoteca, área para oficinas e até um pequeno estúdio musical, a pedido de Pedro. "Aqui é o meu palco", disse o menino, pulando sobre o tapete. Tiago colou mais um desenho no mural. Caio instalou um jogo educativo nos tablets. Daniel observava tudo com os olhos marejados. "Nunca pensei que minha maior realização não seria uma startup, nem uma fusão. Mas isso aqui." Laura, que havia chegado mais tarde, sorriu. A vida tem seus próprios algoritmos. Na segunda-feira, na RM Tech, agora sob nova direção, as ações se estabilizavam. A mídia elogiava a transparência e o gesto de Daniel. Manchetes como "De CEO vingativo a pai presente, a transformação de Daniel Fonseca" se espalhavam. Mas ele pouco ligava. Seu foco agora era mais valioso. À noite, em casa, ajudava com as tarefas e lia histórias inventadas antes de dormir. Um dia, Pedro perguntou baixinho: "Pai, você ama a mamãe?" Daniel, surpreso, ficou em silêncio por um instante. "Eu amo vocês, e a mamãe sempre será muito especial, por tudo que vivemos e porque me deu vocês." Tiago, com os olhos já fechando, murmurou: "Então, tudo deu certo." Laura, ouvindo da porta, sorriu em silêncio. Num fim de semana ensolarado, no Parque Vila Lobos, Daniel pedalava com os meninos enquanto Laura e Eduardo os observavam de um banco próximo. Gabriel corria na frente, rindo. Caio parava para ajudar Tiago a subir um barranco. Pedro fazia manobras simples e dizia que ia virar ciclista profissional.
Era uma cena comum, mas com um brilho único. Daniel olhou para Laura e de longe ela assentiu. Ali, sem promessas, sem amarras, havia algo mais forte. Respeito, admiração e uma nova forma de amor. Um amor que se constrói na presença constante, nos silêncios confortáveis, nos abraços espontâneos. A última cena foi na sede da fundação. Uma parede inteira agora era dedicada a fotos novas. As bicicletas, os jantares, os desenhos, os aniversários. Daniel observava o mural e viu os três chegarem correndo. Pai, a gente veio te ajudar. Ele sorriu. Então vamos começar. Pegou a última caixa com uma antiga foto da faculdade. Laura sorria ao seu lado, de toga. Ele a colocou num porta-retrato. Não para exibir, mas para lembrar. Porque o passado, mesmo doloroso, havia construído o presente. E ali, entre memórias, recomeços e aprendizados, ele enfim entendeu. O que parecia uma vingança se transformou no maior milagre da sua vida. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder do perdão, do amor e dos recomeços. Você já viveu algo parecido? Tem alguma história de superação, reencontro ou transformação para contar? Escreve aqui nos comentários. A sua experiência pode inspirar e fortalecer outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias que emocionam, provocam reflexões e nos lembram que a vida, mesmo cheia de reviravoltas, sempre nos dá uma nova chance. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e nos diga de onde você está nos ouvindo. Juntos vamos criar uma comunidade que acredita em segundos começos e finais felizes, mesmo que eles venham depois de muita luta. Até o próximo Relatos do Tio Paulo.